Os adjetivos. Antes de nós falarmos sobre adjetivos, é importante falar que o gênero e o número das palavras que estão relacionadas numa frase precisam combinar. Então, as palavras relacionadas que são do gênero feminino devem estar no gênero feminino e singular ou plural. Isso se chama concordância, quando combinamos o gênero e o número das palavras que estão relacionadas numa mesma frase. Você lembra dos artigos definidos? Os artigos o, a, os e as. Lembra que o e os são artigos definidos do gênero masculino e a e as são do gênero feminino? Os artigos definidos são muito importantes porque nós vamos combinar eles com o substantivo que vem depois deles, se é um substantivo masculino ou feminino. Mas o que é um substantivo? Um substantivo é uma palavra que dá nome a alguma coisa, como por exemplo, casa, que é um substantivo feminino, e carro, que é um substantivo masculino. Por isso, nós dizemos a casa e o carro. Ou, se nós tivermos mais de uma casa e mais de um carro, nós dizemos as casas e os carros. Agora vamos acrescentar mais uma palavra na nossa frase. Vamos dizer: a casa é pequena. Repare que pequena está combinando com casa, que é uma palavra feminina. Se eu tenho mais de uma casa, eu vou dizer as casas são pequenas, colocando a palavra pequenas no plural, porque a palavra casas está no plural. Vamos mudar a nossa palavra. Vamos falar a casa é grande. Se nós tivermos mais de uma casa, temos que falar as casas são grandes. Repare que não apenas a palavra grande foi para o plural, mas o nosso verbo também mudou. No singular, usamos é. A casa é grande. E no plural, usamos são. As casas são grandes. Agora vamos usar um substantivo masculino. Carro. O carro é grande. E no plural, os carros são grandes.
a mesma coisa aconteceu. Colocamos a palavra grande no plural. Agora vamos voltar para a nossa palavra pequeno. No singular, o carro é pequeno. Pequeno combinando com carro, que é uma palavra masculina. E no plural, os carros são pequenos. Pequenos no plural e no masculino. Mas o que aconteceu aqui? Por que essas palavras mudaram? Pequeno no singular, no plural, no feminino, no masculino. E a palavra grande, o que aconteceu com ela? Nós vamos ver agora. Essas palavras são adjetivos. Mas o que são adjetivos? Os adjetivos são características ou qualidades de alguma coisa. E essas características podem ser boas ou ruins. Os adjetivos terminados em a normalmente são femininos. Os adjetivos terminados em o normalmente são masculinos. E os adjetivos terminados em e normalmente não têm gênero. Eles podem ser usados tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui nós temos outros exemplos de adjetivos que têm a sua forma no feminino e no masculino, e na sua forma que serve para os dois. Temos aqui, por exemplo, a palavra baixa, baixas no feminino, baixo e baixos no masculino, ou o oposto, alta, altas, alto e altos. Ou então, aqui temos a palavra fria, frias, frio e frios. E como exemplo de um outro adjetivo que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, temos a palavra quente, que varia apenas em número, sendo o plural quentes. Muitos adjetivos têm gênero. E alguns adjetivos não têm. Então, é importante lembrar dos adjetivos que têm gênero e dos que não têm, para fazer a concordância correta das palavras. Poucos adjetivos não têm gênero nem número, como, por exemplo, a palavra simples, que pode ser usada tanto para o masculino e para o feminino, no singular e no plural. Como nesses dois exemplos. A aula é simples. Aula, uma palavra feminina, no singular. Os meninos são simples. Meninos está no masculino e no plural, mas nós utilizamos a mesma palavra para dar a qualidade. Simples.
não mudou em nenhuma dessas frases. No português brasileiro, os adjetivos normalmente vêm depois do substantivo, como no exemplo, a casa pequena. Pequena, o adjetivo, está depois da palavra casa. Mas eles podem vir antes dos substantivos também, como a pequena casa. Porém, não é tão comum falarmos ou vermos as pessoas falando com o adjetivo antes do substantivo.